eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Eu acho que o ateísmo, na minha opinião, né, mais uma coisa que eu tenho trabalhado nos meus livros, tenho trabalhado nos meus materiais. Eu acho que o ateísmo é muito parecido com o comunismo, né? Não que sejam iguais, né? Apesar de que tem essa conexão, né? A ameaça comunista foi confundida com ameaça ateísta, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles criaram uma espécie de campanha de ameaça comunista ateia, né? Tem no nosso blog, tem postagem sobre isso, né? Então, mas aqui é mais uma comparação mesmo como uma forma ideológica, né? O comunismo não funcionou na sua forma teórica, né? Nenhum país comunista, né? Ou seja, conseguiu a China, que é muitas vezes é chamada de comunista, a Rússia, que muitas vezes é chamada de comunista, nenhum desses países conseguiu implementar o comunismo de forma 100%, de forma exata, né? Mas nem o capitalismo, né? Se você parar para pensar na ideia de capitalismo, o capitalismo tem a ideia do livre mercado, né? O livre mercado, que você pode. O que vence é o melhor, a mão invisível de Adam Smith. Toda aquela história do capitalismo. Só que quando você pega o capitalismo, todo país capitalista, até os Estados Unidos, como os Estados Unidos, né? Os norte-americanos seriam uma espécie de capitalismo no volume máximo, ainda assim você tem interferência do Estado. Você tem agência de regulamentação que talvez interfira menos, né? Com Donald Trump agora, você está vendo um retorno a proteção estatal, né? Que é uma coisa meio retrógrada, né? Os americanos que conseguiram conquistar um espaço como os países mais capitalistas do mundo, né? Os Estados Unidos está voltando de novo com o protecionismo, né? Que é a proteção do mercado interno, que é anticapitalista, né? Então, mesmo sociedades que alcançaram um nível alto de capitalismo, ainda assim não conseguiram implementar o capitalismo no seu volume máximo, né? E mesmo ainda sociedades comunistas. Então, capitalismo, socialismo, comunismo são ideologias de sociedade. Da mesma forma, eu acho que o ateísmo ele não é algo que dá para você implementar, não sei, talvez seja errado, mas não me parece que o ateísmo tem como implementar ele como assim, sociedade ateia, né? Se você assistiu a série Raised by Wolves, lá aparecem algumas coisas, né, que pode ser, na minha opinião, a reflexão é válida. Por exemplo, quando a Mother proíbe a criança de rezar, né? Eu acho que aquilo seria um pouco perigoso, porque senão, no caso, o ateísmo se torna tão dogmático quanto a religião, né? Se a pessoa quer rezar e quer ter religião, isso tem que ser um direito individual. Aí entra o que eu acho mais realista, né? Quando a gente fala em sociedade ateia, e pelo menos eu especificamente estou pensando em algo mais realista, né? Que é a sociedade secular, né? O secularismo é o mais próximo que a gente pode chegar de uma sociedade ateia, né? Pelo menos até agora. Talvez esteja errado, talvez talvez quando a gente evoluir mais, né, a gente evoluir mais na secularização, nós vamos conseguir entender melhor. Porque eu acho que talvez seja impossível uma sociedade ateia, né? Pelo menos não no horizonte visível. Todo ser humano tem uma tendência natural à superstição, né? A série Raised by Wolves, lá tem exemplos, né? No qual os caras começam a idolatrar uma pedra, né? Tinha uma pedra, um objeto esquisito lá, tipo um triângulo, e as pessoas começam a idolatrar, né? E a parte mais curiosa é que o líder, né? O líder que era um ateu, que tinha infiltrado dentro deles, né? Tinha dois ateus, uma mulher e um homem, e se infiltraram dentro, né? Se filtraram dentro da sociedade religiosa. O mais curioso é que esse líder ateu virou religioso porque o pessoal começou a acreditar que ele havia contato com a pedra, né? Aí ele gostou do poder, né? Sentiu o gostinho de poder, né? Dos religiosos ficarem bajulando ele, ficar o tempo todo obedecendo ele. Tem até uma parte lá que ele fala com os religiosos, né? Quando descobrem que ele era ateu, né? Os religiosos descobrem que ele é ateu, ele fala: você estava implorando para ter alguém para idolatrar, para ter alguém para seguir, né? E aí os caras ficam, naquela parte, os caras ficam nervosos e chuta ele e joga ele no, tipo, num buraco lá, no negócio lá. Mas é engraçado porque aquela parte ele falou uma coisa bastante pertinente, porque muitos religiosos, eles precisam de idolatrar alguma coisa, né? Eles precisam olá, tudo bem? Jedson, né? Jedson.
Boa tarde. Eu, como disse, essa live não foi planejada, é uma live espontânea, né? É uma live assim que eu tô experimentando com esse formato espontâneo, né? Que às vezes eu tenho uma coisa para falar, né? Às vezes eu costumo muito planejar, mas eu decidi fazer uma coisa um pouco espontânea, um conjunto de lives que vai ser mais assim aberto, assim. Eu vou falando assim algumas coisas que eu queria compartilhar. E essa parte da sociedade até é algo que eu já estou um bom tempo querendo compartilhar, né? Um bom tempo porque, como eu disse, eu tenho visto, né? Eu tenho visto muitos debates, isso aparece muito. E agora, com esse conflito entre Israel e Irã, né? E nós temos uma live anterior falando sobre isso, tem mais de uma postagem de blog falando sobre isso, me fez me perguntar se seria possível ou melhor dizendo, se uma sociedade até seria menos violenta, né? Então, assim, o primeiro passo é perguntar se uma sociedade até seria possível, né? Porque às vezes a gente vê os ateus nos grupos, né? E muitos ateus dizem que sim, né? Acho que aí dá um perigo, acho que o que em inglês chama de wishful thinking, né? Wishful thinking, né? Que é pensamento desejoso, né? Não sei como eu traduzir em português. É aquela coisa de você desejar alguma coisa e acreditar que o desejo torna realidade. Então, talvez uma sociedade ateia nunca seja possível. Não sim, não que todos sejam ateus, né? Talvez o máximo que a gente vai chegar, pelo menos assim, dentro de talvez daqui bilhões, milhões de anos, o nosso cérebro vai evoluir para ser menos supersticioso, né? Mas aí vai ficar a pergunta: será essa superstição, será essa superstição do cérebro, ela tem uma função, né? Acho que é uma pergunta interessante, mais para biologia, né? Porque se a gente pensar que quando a gente fala de evolução das espécies, né? A gente fala de sobrevivência das espécies, tudo nas espécies tem uma função. Será se acreditar em Deus, né? Ou acreditar em superstições, ou ter aquele desejo de idolatrar, desejo de rezar, né? Que é uma coisa. Para muitas pessoas é uma coisa impossível. É uma coisa impossível mesmo. Acho que muitas pessoas não conseguiriam viver sem idolatrar alguma coisa, idolatrar algo. A gente criou o conceito de Deus, né? Que seria. Às vezes eu vejo alguns religiosos falando, e acho que eles não percebem, mas eu acho bem bizarro às vezes aquela ideia de que, pra mim, assim, né? Eu sempre achei estranha essa ideia, né? De você. Sempre achei estranha essa ideia de você idolatrar uma coisa, né? Ou seja, uma coisa invisível, né? Ou seja, você meio que colocar em um objeto, né? Ou seja, uma santa, um santo, ou um amuleto, ou qualquer coisa que você idolatre, é basicamente um objeto, né? É o que o pessoal fala, é um monte de cimento, né? Eu sei que às vezes pode ofender algumas pessoas mais religiosas, mas uma santa não é diferente de uma escultura grega, né? Você pegar uma escultura grega de Platão, por exemplo, e uma santa do lado, tecnicamente é a mesma coisa. Agora sim, as pessoas colocam nessa, né, porque é uma imagem de uma santa, a pessoa passa a colocar nesse objeto alguma coisa, mas isso aparece em nós humanos em várias coisas, né? As pessoas, por exemplo, às vezes idolatram amuleto, né? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que algum objeto específico um objeto específico que ele tem algum tipo de poder mágico, né? Nós fazemos isso o tempo inteiro, né? A ideia de que a gente acreditar que algo tem algum poder mágico, mas muitas vezes não tem, né? Então a pergunta